Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Aquele momento que a gente tira para trazer alguém aqui para escutar o que ela tem a dizer, o que ela pensa, né? O que ela estuda, também contar um pouco da trajetória da vida. Que é o momento de sair um pouco aí da. Estando na internet, sair um pouco da internet, né? Da loucura que a internet é, dos algoritmos e tudo mais, trazer um papo. E hoje um papo assim muito sério, porque o Thiago Lima, que está aqui comigo hoje, é um pesquisador, professor que estuda muito o tema da fome. E acho. Thiago, você pode se apresentar, lógico, eu até que gostaria, mas já queria te lançar logo a primeira pergunta para a gente chegar no papo, assim, a milhão mesmo, que é terrivelmente, talvez seja a palavra do ano, né? A gente está agora em 17 de dezembro, aí o ano de 2021 acabando. E é um momento que saem muitas pesquisas, né? Tipo, qual que é a palavra do ano? Qual que é a palavra do ano? E geralmente são palavras novas, né? E a palavra do ano no Brasil é uma palavra velha. Mas com essa questão posta, seja bem-vindo, Thiago, se apresenta aí. Eu tô certo em falar que é a palavra do ano? Oi, Vinícius, olá pessoal. Olha, essa pergunta é realmente impactante porque pensar que a fome pode ser a palavra do ano, ainda vivendo sob pandemia de Covid, né, é algo realmente impactante. Mas para Sim. nós que estamos aqui no Brasil, eu acho que é uma forte candidata. Né? Deveria ter sido mais vezes até a palavra do ano aqui, mas para todo mundo que tem o um mínimo de empatia, percebe que a fome tem se tornado algo gritante, inescapável, que a gente não pode ignorar mais, né? Então, realmente o que está acontecendo no nosso país é de uma gravidade sem tamanho, né? Mais de 20 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar grave, isso de acordo com pesquisas domiciliares, né? Sem contar as pessoas que não moram em domicílios e não podem ser Caramba. perguntadas, né? Então, além das pessoas famintas que aparecem nos números, existem as pessoas famintas que são invisíveis aos números, né? Eu não Porque sabia desse sequer detalhe, tem não. uma casa. Então, ó, você tem a pesquisa de amostra domiciliar, né? Vai no domicílio. Então, se o cara não mora em domicílio, a pessoa não mora em domicílio, não é entrevistado, fica de fora. Então, é um contingente de invisíveis aí que certamente agravarão em muito esse número de fome se a gente puder encontrar alguma maneira estatística de incluí-los também, né? Saquei. Mas é Sabe, isso. antes de a gente entrar mais nesse assunto, até porque você já falou um negócio aí que me interessou, que você falou, talvez deveria ser a palavra outros anos, né? Então eu imagino que a gente está esquecendo de alguma coisa aí no caminho. Mas, Thiago, se apresenta assim, você é professor, né? Pesquisador, coordenador do Fome RI. Explica Isso. essas três funções aí, como que é o seu dia? Tá certo. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, né? Sou paulistano, mas me mudei para cá, para Paraíba, em Com que idade? 2010. Cara, eu tinha 27, 28 anos. Um homem Eu formado já. tô aqui tem 10 anos. Era a época das vacas gordas, né? Todo mundo tinha Aham. emprego, tinha concurso para todo mundo, né? Todo mundo tinha bolsa de estudo. E eu vivi e cresci nessa época, sou muito grato por isso, né? Exatamente o contrário das condições que os nossos alunos possuem hoje, né? Aí eu sou professor do Departamento de Relações Internacionais e sou também professor do programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional. E dentro da universidade eu coordeno um grupo, que é o grupo de pesquisa sobre fome e relações internacionais. E o nosso objetivo é tentar entender o que as relações internacionais têm a ver com a fome, no que as relações Certo. internacionais contribuem para a existência do problema da fome, como as RI, né, que é um encurtamento de relações internacionais, como que as RI podem contribuir para extinguir o problema da fome. Né? O Brasil é um país que tem uma tradição histórica incrível de pensadores e pensadoras, intelectuais, políticos, ativistas, cientistas que combatem a fome, né? Desde o começo do século passado, né? Mas o ângulo internacional, assim, mais especificamente, tem ficado esquecido nos últimos anos.
Aham. Então, eu entendi, junto com os outros colegas docentes e principalmente os estudantes que fazem parte deste grupo, né, que a gente tem uma contribuição a dar aí ao examinar esse tema pelo ângulo das relações internacionais. E aí estamos Entendi. aí. Na sua primeira resposta, você falou uma coisa que me pegou um pouco, assim, que é talvez quando você analisou a minha pergunta ali, tipo, a palavra do ano. Você falou assim, deveria ser a palavra do ano em outros anos, né? Que momentos são esses, assim? E aí te quebra uma segunda pergunta. Você falou da questão da relação internacional para a fome no Brasil, né? Imagino que também tem uma questão interna, né? Que não está no seu escopo, mas você deve entender muito bem. Que anos, que períodos são esses que o Brasil já teve, que essa seria a nossa palavra? Assim, em que anos também ela deixou de ser a nossa palavra? E aí que seria a minha segunda pergunta, assim, quando que isso virou um problema no Brasil? Porque eu imagino, tô chutando aqui, não sei, não sou especialista, que isso não é um problema que vem desde o descobrimento, né? Em algum momento do processo de criação do Brasil, isso se tornou uma questão. Quando que foi exatamente, né? Também para a gente entender um pouco. Vici, essa sua pergunta ela é muito sintomática, porque a fome ela faz parte da nossa história desde os primórdios, e, no entanto, a gente vive sob um tal arranjo político e social que nos permite conviver com a fome como se ela fosse uma parte natural da paisagem, sabe? Então, Certo. a paisagem ela é acidentada, tem vulcão, tem canyon, tem deserto, Às algumas vezes tem coisas um são tristes, terremoto, outras são bonitas, às vezes tem terremoto, às vezes tem tsunami, mas e, a e, paisagem é essa, natural, e e a fome é um gente problema natural, né? é Essa isso. visão. Exatamente, só que isso é uma falácia absoluta, né? Principalmente a partir do século XX, toda a fome que existe ela é uma decisão política, porque já existem as condições técnicas de se produzir, armazenar e distribuir alimentos para todas as pessoas. Então, se a fome persiste, é porque existem pessoas tomando a decisão de impedir o uso de recursos técnicos, humanos, logísticos, para que esses alimentos cheguem a quem precise, né? Mas você falou uma coisa interessante, né? Você falou assim, outra coisa interessante, suas perguntas estão disparando muitos temas bons, assim, né? Desde Vamos o tentar lembrar de descobrimento, todos. desde o descobrimento esse é um problema nosso? Eu diria que não é desde o descobrimento, é desde a invasão, né? Porque o Brasil ele era um Bem território lembrado, tá? habitado, né? Muitas nações que aqui viviam chamavam essa terra que a gente habita hoje de Pindorama, né? Então, desde que Pindorama foi invadida pelos europeus, instalou-se um projeto sistemático de fome, né? E este projeto começa com a negação do acesso aos recursos naturais aos povos originários, nativos aqui deste território, né? Então, quando os europeus chegam, eles começam uma campanha de escravização e extermínio dos povos indígenas. Tem pesquisas que apontam que 90% da população indígena das Américas, né, foi exterminada, que foi um gravíssimo genocídio, inclusive com o uso de arma biológica, porque os invasores eles soltavam no meio das populações animais e pessoas com doenças que aqui não existiam, né? Portanto, os corpos indígenas não tinham as proteções para essas doenças, tipo gripe, que nem a gente está vendo hoje, né? O Sim. pessoal morria de gripe e tudo, mas também Pandemias, pandemias epidemias, introduzidas né? como armas biológicas, né? E destruição das florestas, né? Porque o litoral brasileiro era tudo floresta. Aí isso vai sendo derrubado para virar plantio e as pessoas que aqui habitavam, que eram os indígenas, que são os indígenas ainda hoje, continuam sendo expulsos, eles têm o seu acesso à natureza negado e eles, da onde eles tiravam os alimentos deles, né? Depois, esses invasores, principalmente europeus, eles praticam o maior movimento de sequestro da história que se tem notícia, que é o sequestro de pessoas do continente africano que são trazidas para cá, para o Brasil, na forma de escravos. Então, o Luiz Felipe de Alencastro, um historiador importante, ele aponta que o Rio de Janeiro só não teve mais escravos do que Roma, né? Caramba. Pois é, outros pesquisadores dizem que em Pernambuco
o entorno de Recife tinha quase a mesma quantidade de escravos e escravos fugidos ou libertos do que a população do próprio Recife. Tamanho era a quantidade de escravos que se traziam para cá. Né? E essas pessoas não eram trazidas para serem alimentadas, elas eram trazidas para serem tratadas como não humanos. Né? Então, sim, também viviam num contexto de extrema privação, de fome. E no Brasil a escravidão era uma coisa que se tornou tão comum e tão banal, né, que você não precisava nem ser rico para ter um escravo. Então qualquer pessoa minimamente com recursos tinha um escravo, porque era abundante, né? Daí vem talvez essa nossa cultura de muitas pessoas terem, aqui no Nordeste chama de uma menina, né? Ah, tem uma menina que trabalha lá em casa. Você vai ver a menina, ela tem 50 anos, né? Mas era provavelmente uma pessoa muito pobre, né? E que aí as pessoas trazem para dentro de casa para fazer o serviço doméstico, como os escravos faziam há 150 anos atrás, 100 anos atrás. Você vê que nem é tanto tempo assim, né? 150 anos atrás não é muito tempo. E essas pessoas, para se sujeitarem a esse tipo de trabalho, eram pessoas que viveriam ou viviam em condições de fome, a não ser que aceitassem trabalhar, viver nessas trágicas condições. Então, o Caio Prado, que é um outro importante cientista social brasileiro, ele aponta que em determinado momento do século XIX, a população brasileira era composta de 1/3 de indígenas, 1/3 de negros escravizados, pessoas trazidas da África, e 1/3 de brancos. Né? Sendo que esse 1/3 de brancos dominou os outros 2/3, e essa dominação não era uma relação pacífica, né, como gostam de vender, né? De maneira alguma. E esse 1/3 dominou, menos de 1/3 na verdade, porque nesses brancos também existiam pessoas marginalizadas, que eram os pulsas da Europa para vir para cá. Né? Sim. E aí dentro deste 1/3 aí, uma pequena parcela dominou o restante e continuou progredindo em progressão aritmética, progressão geométrica, a ponto de termos o Brasil hoje como um dos países mais desiguais do mundo. Né? Então, enquanto as pessoas hoje estão assaltando, famílias estão assaltando o caminhão do lixo para encontrar o que comer, naquela imagem que ficou muito famosa no Ceará, né? Sim. Ao mesmo tempo você tem 5 carros de 500 mil reais passando do lado deles. E a gente convive com isso, né? Quer dizer, essa a nossa história é uma história de marginalização e ela é uma história de fome, desde o começo até hoje. Esses dias, se não me engano, não entendo nada de carro, posso estar errado, mas eu acho que eu vi umas 2 Lamborghinis na rua e uma Ferrari. Eu fiquei pensando, quantos milhões tem aqui nessa brincadeira, né? E no sinal adiante, pessoas realmente pedindo por moedas. Isso. Aqui no meu bairro, as crianças... Não é no bairro que eu moro, tá? Só pra... não. Mas aqui no bairro que eu moro, né, que é um bairro de classe média de João Pessoa, quando tem mais de uma criança, o farol fecha, né? Aí fica uma criança de 4 no chão, quente, né? A outra criança sobe nas costas dela e fica jogando 2 laranjas pro alto, com a esperança de pegar uma moeda antes do farol abrir. Aí na frente dela você tem 5, 6 carros de luxo parados observando, e quando abre o farol a vida segue, né? Então o nosso país nos brutalizou de tal maneira a ponto de nos tornarmos insensíveis, a ponto de que isso não seja prioridade de nossas vidas, né? Nos tornou insensível à desigualdade extrema. Então a gente convive no meio da desigualdade extrema, a gente acha triste, mas é que nem aquele coqueiro que está ali, que nem o dia que choveu demais, né? É a paisagem, você não vai lutar contra a paisagem, né? Entendi. E aí você perguntou assim, quando que não teve fome no Brasil? Então, talvez nunca, então. Nunca, com exceção de um período pequeno, no século XXI, em que as pesquisas apontam que menos de 5% da população brasileira passava fome. E foi quando o Brasil saiu do mapa da fome e da FAO. Né? Certo. Então, a fome começa a ser reduzida de 2005 até 2014. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome da FAO. E em 2015, a fome já começa a subir de novo.
tirando isso, é só tragédia E, mesmo. e para quem não lembra, 2005 ali, ao final do primeiro governo do Lula, né, que tinha uma ação prática, né, de combate à fome, era um projeto de governo, né, e 2015 é aquele período de tensão política, né, que vai desembocar no golpe, né, e agora na eleição do Bolsonaro, né. Nada é coincidência, né, Tiago? Não, de maneira alguma. Porque a fome no nosso país, ela é parte de um projeto político. A fome não é um acidente. Quando você faz as pessoas passarem fome, o sistema se beneficia de duas maneiras. A primeira Isso que eu ia te maneira é que as perguntar, quem tá ganhando e como, né, porque não me parece lucrativo, mas não, é é, né. muito lucrativo, muitíssimo. Porque quando as pessoas passam fome no interior do país, nas áreas rurais, elas não têm para quem pedir ajuda, auxílio, porque o interior é despovoado, né? Certo. Sem contar que a violência é muito menos controlada por causa da existência de polícia, de observadores, etc. Então, quando as pessoas começam a passar fome no interior, a única opção delas é migrar para as grandes cidades. Então, isso vai criando vazios demográficos que são mais fáceis de serem cercados, grilados, explorados e transformados em terra Eu não sabia de desse latifúndio. aspecto. Pois é. Então, a pessoa está passando fome, para não morrer de fome, ela tem que ir para algum lugar, buscar um emprego ou alguém que dê uma caridade para ela. E esses lugares estão nas grandes cidades, que é onde tem os grupos assistenciais, religiosos, não religiosos, onde você tem políticas públicas mais fortes e os próprios parentes que foram na frente e se instalaram naquilo que vieram a ser as favelas, né? E aí vão buscar algum apoio lá. Então essa é a primeira função da fome, função social da fome no Brasil, limpar terreno. Então a gente está vendo a boiada avançando para o Pantanal, para o Cerrado, para a Amazônia. É mais fácil quando tem fome, porque tem menos gente para resistir, né? E a outra maneira de que a fome é funcional é porque fome baixa salário. Então, pessoa com fome trabalha por qualquer valor, né? Como eu te falei, no caso das meninas, né? Tem muitas meninas de 50, 60 anos trabalhando em casa de família, 7 dias por semana e não tem nem carteira registrada, né? Sem Quanto mais um contar salário trabalhar mínimo, né? quanto mais o salário mínimo. Então, setor de serviços, quebra galho, faz tudo, né? Aqui em João Pessoa é uma cidade extremamente desigual por isso, porque você tem muita pobreza e as pessoas aceitam mesmo trabalhar por qualquer dinheirinho, porque senão vão morrer de fome. E quanto menores os salários e quanto maior a informalidade, maior a possibilidade dos empresários e empresárias extraírem lucro dos seus negócios. Tá? Menos do lucro que as suas empresas geram, eles precisam distribuir com seus funcionários e funcionárias. Então, a fome é funcional. E quando você traz essa questão, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de influência geográfica, por exemplo. E aí, eu sei muito pouco da formação do Brasil, mas eu fico pensando, toda a era moderna, dos anos 60 para cá, toda a migração, por exemplo, do Nordeste para São Paulo, né, que é uma característica, essa migração em massa, né? Meus avós vieram para São Paulo nessa época, então tem resquícios disso, né? Tipo assim, é por causa da fome que, tipo assim, a cidade de São Paulo é do jeito que é hoje e o Nordeste tá da maneira que tá, né? Exatamente. E aí você vê a fome no Nordeste limpava terreno para expansão de latifúndio e ao mesmo tempo trazia mão de obra barata, porque eu sou de São Paulo, né? Levava mão de obra barata para São Paulo, para trabalhar na obra, para trabalhar em fábrica, né? Então São Paulo lucrou muito com a fome no Nordeste, porque chegavam pessoas desesperadas para trabalhar e aceitando trabalhar por qualquer dinheirinho, né? E tem outra coisa também, quando eu vim aqui para o Nordeste, né, há 10 anos atrás, foi a primeira vez na história do Brasil que o fluxo migratório se reverteu. Mais gente foi do Sudeste para o Nordeste do que do Nordeste para o Sudeste. Por quê? Porque a fome estava diminuindo no país. Então a pessoa do Nordeste não precisava ficar no Sudeste vivendo numa cultura que lhe é estranha e que muitas vezes é hostil, né? Ela podia voltar para a Exatamente. casa dela, ficar perto da família dela, porque não tinha mais fome. É, porque isso que eu ia falar, né? É uma região que conseguiu encarar esse problema, né? Tipo assim, superar e chegou, como você falou, chegou a reverter, né? Porque eu fico imaginando assim, e se a gente tivesse cuidado disso desde sempre,
se a gente pensar, hoje a região do Nordeste é uma região com crescimento, bem organizada, tem suas questões, como toda região do Brasil, né? Mas se a gente pensar que ela enfrenta um problema a mais que outras regiões do Brasil, ela está muito na frente, né? Imagina sem isso, né? A capacidade de produção e de pessoas mesmo, de histórias, né? Sei lá, pensando, meus avós teriam continuado na casa deles, né? E criado toda uma outra vida, simplesmente, Pois né? E é, você multiplica isso por milhões, putz. pois é. Não, aqui, Campina Grande aqui chegou a ensaiar a ser um grande polo de tecelagem, né? Fortaleza e o Ceará teve uma grande indústria de tecelagem também. Mas a seca e a falta de políticas que permitissem os seres humanos conviverem em meio à seca, né? Que dá para isso acontecer, né? Foi sistemática. Isso empobreceu o Thiago, Nordeste para enriquecer o Sudeste. uma vez eu tava pesquisando a história do Zé Genuíno, né? Que é do PT há muito tempo, né? Concorreu ao governador. E o Zé passou por uma grande. Quando morava no Ceará, se não me engano, passou por uma grande crise de fome ali, acho que era anos 40, não vou lembrar agora se já era anos 40, 60, acho que era 40, 50, assim. E aí ele me contou, né, também que a única política que tinha era muito parecida com o auxílio emergencial de hoje. Você ganhava um ticket e boa sorte, assim, era o que o Estado oferecia. Era isso mesmo? Quais eram as mitigações que o Estado fazia naquela época comparada a hoje, assim? Me parecem muito parecidas, né? Muito da mão para a boca, assim. Muito precário. Às vezes tinha uma política de pão e leite, né? Mas ficava uma relação muito paternalista, assim, de dívida pessoal, familiar, daqueles que ficaram conhecidos como retirantes, né, dos sertanejos, para com os seus padrinhos aí, entre aspas, as pessoas que às vezes eram primo, que estava melhor na cidade, dava algum apoio e tal, mas nunca teve política assim sistemática. Muitos brasileiros não sabem, Vinícius, que inclusive no Ah. Brasil teve campo de concentração, cara. Você sabia dessa história? Então, eu vi você comentando isso. Explica isso aí. Que foi isso aí? Um negócio Em que terrível, época, porque assim? então, ele começou em 1877, até onde eu pude pesquisar. Caramba, Né? Você antes do teve nazismo. antes do nazismo. Porque o campo de concentração ele é uma tecnologia social que vários países aplicaram. Né? Os Estados Unidos aplicou para conter os inimigos japoneses, né? Na Segunda Guerra, o Brasil também, no Como, Sudeste. como, como que era o Mas aqui, funcionamento disso mas no aqui Brasil? os. Então, aqui os alemães eles usaram isso para exterminar pessoas, né? É diferente. E no Brasil não foi uma política assertiva de extermínio, como foi a nazista, mas eu considero que foi sim uma política de brutalidade e de Porque é uma forma de contenção. encarceramento, né? A pessoa. Total, porque o que acontecia? Acontecia assim, em 1877 você teve uma grave crise no sertão, e aí as pessoas, uma grave crise de seca, as pessoas Aham. tiveram que caminhar até Fortaleza, né? Então, quando as que sobreviveram, que não morreram pela estrada, chegaram em Fortaleza, assim, centenas, né, dezenas de milhares de pessoas. Fortaleza tinha 20 mil habitantes, acabou ficando com 100 mil habitantes, para você ter uma ideia. Ô, louco. Aí as pessoas ficavam pelas ruas, mendigando, tudo, e o governo resolveu agrupar todas elas no que se chamava de abarracamento. É tipo um acampamento improvisado. Só que quando você junta um monte de pessoa extremamente faminta, aglomerada e numa condição de baixa higiene, assim, sem condições sanitárias, isso vira uma manjedoura de epidemia, né? E aí Uhum. começou a surgir sarampo, cólera, diarreia, varíola, e um monte de gente morreu. Essas pessoas estavam aglomeradas nesses acaparamentos. Tanto é que teve um dia em Fortaleza que é conhecida como a Noite dos Mil Mortos. Né? 1.000 pessoas morreram num dia em Fortaleza. Né? E Caramba. você vê a gente chorando no Brasil porque 1.000 pessoas morreram num dia de Covid. Né? E, enfim, essa crise aí durou 3 anos, a seca, e A gente morreram, chegou na marca de 4 mil, né? Inclusive. chegou a 4 mil. A gente já tá esquecendo isso, né? Mas. E o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Naquela época, o Nordeste devia ter 10 milhões de habitantes. Então você imagina o que, Nossa. que era isso, né? Ou menos até, sei lá. Enfim, nessa crise morreram 500 mil brasileiros, cara, de fome.
e do processo migratório. E ninguém sabe disso, quase ninguém. Eu vim descobrir há pouco tempo. E depois, em Não, 1898... só traduzindo um pouco, Thiago, assim, não sei, você como pesquisador, professor, pode me falar se eu estou sendo anacrônico, assim, mas quer dizer que há mais ou menos 100 anos, né? Mais ou menos aí, um pouco mais, né? O Brasil 170. teve uma crise comparável em vítimas, né? À da pandemia. Assim, comparável em termos absolutos, mas em termos proporcionais, muitíssimo pior. Muitíssimo pior, Porque a é. população brasileira devia ter 30 milhões de habitantes. E se morrem 500 mil pessoas em 3 anos, poxa, a gente tem 200 milhões agora e morreram 650 mil. Né? 620, mais ou menos, perdi a conta. Foi muito pior. Muito E pior naquela época, naquela época. como que a gente entende a responsabilidade dessa crise naquela época? O que aconteceu, assim? Qual que foi a... Quem é o Então, culpado? putz, aí o culpado primeiro é o processo de Capital. formação social brasileiro, né? Exato. Porque essas pessoas que estavam morando no sertão, elas não moravam no sertão. Quem morava no sertão eram os índios fugidos, os negros fugidos e os brancos que eram marginalizados. Então essa miscigenação de pessoas forma o sertanejo, que tem que viver no sertão, não porque eles viviam lá há muito tempo, mas porque foram expulsos do litoral, das Uhum. outras regiões e vão acabar morar nessas regiões mais duras, né? E depois eles vão sendo marginalizados. Era uma época de muito liberalismo econômico, então não tinha política social, né? Mendicância era considerada crime, tinha lei contra a mendicância, você não podia mendigar. A ideia de welfare state tava distante Não, ainda, né? estava começando, assim, lá no final do 19 que começa a ter é, aposentadoria surge no México, depois na Prússia, e estava começando essas coisas ainda. E aí, Caramba. Vinícius, em 1898, tem outra crise de fome no Nordeste, seca, que morre mais aproximadamente 1 milhão de brasileiros. Que Um ano? milhão, cara. Entre 1898 1800. e 1900. Caralho. Entendeu? Só que nessa eu não consegui encontrar registro de aglomeração de pessoas, assim como uma tecnologia social, porque eles perceberam que aglomerar pessoas gerava epidemia. Né? Então eles não aglomeravam, Certo. deixavam, mas morreu 1 milhão. E aí depois tem até aquele livro, O 15, da Raquel de Queiroz, não sei se você Uhum. conhece, que em 1915 teve uma outra grande crise de seca no Nordeste, aí o governo criou efetivamente um campo de concentração com esse nome, que era para conter as pessoas, né? As pessoas iam para lá com promessa de emprego, mas chegavam lá e não tinha emprego, aí ficavam no campo de concentração, recebia, chamava 1 litro de farinha para comer por dia, né? Um punhado de farinha e um copo de café. Foi a maior mortandade dentro do campo de concentração, porque a pessoa aglomerada e faminta gera epidemia, né? Não tinha banheiro, nada disso. Um desastre. E aí, para piorar, em 1932 você teve outra gravíssima seca no Ceará, e aí o governo, sabendo do que o potencial do campo de concentração, criou 7 campos de concentração no Ceará. Mais de 100 mil brasileiros foram cativos nesses campos. Tem até um filme que Cacete. está recentemente disponível no Now e no YouTube também, chama Currais, que conta essa história. Então foi assim que o governo, no Império, né, 1837, na República, 1915, e na ditadura, 1932, tratou as pessoas mais famintas do Brasil, né, aglomerando elas e deixando elas para morrer. 32 já é Estado Novo, né? Já é Estado Novo. Aqui nossa aulinha de Brasil aqui. É pra você ver, né? O Brasil e suas ditaduras. Realmente, caramba. Muito Pois é. recente. Thiago, agora pensando na nossa situação atual, que a gente tem números também muito assustadores. E a gente não está trabalhando com campo de concentração, né? Mas qual que é a tecnologia hoje que você acha. Porque você falou isso, isso está muito. Isso, isso que é uma coisa que é até difícil de perguntar, porque eu não sei elaborar muito bem. Eu estava conversando com um amigo meu, né, meu primo, ouvinte do telefone, mas a gente estava conversando ele. Caramba, existe uma dificuldade das pessoas acreditarem que isso é um problema real, né? Porque, como você falou, tá muito fora da nossa vida, né? E hoje a nossa vida tem um estilo de sociabilidade que
é o que você falou, é a cena que você descreveu. Você vê uma pessoa com fome e segue a vida, vai embora. O carro acelera e aquela cena passou. Aí o que acontece? Hoje a gente não tem essas tecnologias que o governo usou no passado. E a gente pode pensar, pô, então tá melhor. Me parece que tá só mais sofisticado, né? Então, tipo assim, você já não precisa mais daquilo, porque a coisa acontece num lugar fora do campo de visão da sociedade. E número acho que não choca mais ninguém, né? Porque a pandemia não chocou ninguém a ponto de ter uma mudança radical. Pode ter chocado pessoalmente, tristeza, depressão, mas não gerou nenhuma força social capaz de, sei lá, derrubar o governo ou algo do tipo. Então, eu acho, tô calculando aqui, posso estar muito errado, que com a fome acontece um fenômeno parecido. Você acha que é isso mesmo? É uma coisa já é uma coisa quase ideológica, assim, tipo, sofisticadíssima daquilo não se tornar mais um problema, né? Se resolve quase sozinho, porque aquelas pessoas, a gente perde elas e a sociedade continua andando meio que na mesma. É Não sei se eu isso, fiz uma pergunta também. Não, você fez, porque assim, desculpa. Imagina. O que aconteceu no Brasil foi que houve uma normalização da fome. A fome é normal, entendeu? Ela é triste, ela é incômoda, ela parte do seu coração, mas ela é normal. Então ela faz tão parte da nossa vida que nem a violência policial contra a população negra, sabe? Aqui a gente, poxa, acha triste e tal, mas a vida segue, né? Quando teve a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, precisou ter a morte de um americano, cara, para despertar movimentos mais duros aqui. Né? E dias depois, o cara morreu lá no Carrefour e não teve metade da mobilização que teve, né? Uhum. Assim, estou exagerando um pouco na tinta sem querer cometer injustiça com os movimentos negros aqui de resistência, né? Mas é Sim. isso, a fome é uma coisa normalizada na nossa vida, ela é um fato normal. E as favelas cresceram tanto nas cidades que hoje quem está protegido é quem está dentro do condomínio, é quem está dentro do carro. Né? Aquela música do Rapa, né? As grades do condomínio oferecem proteção. Então não tem mais espaço para você prender as pessoas famintas. Uma grande parte delas já está presa nas cadeias, né? Uhum. Que superlotada e tal. E a outra parte está vivendo marginalizada. Então, o que acontece? As pessoas as elites, Aí, elas vão vivendo cada vez mais aí, alto, né? a elite que se trancou de alguma forma, né? Se trancou, e aí é cada vez mais cobertura, prédio alto, helicóptero e tal, e às vezes não pisa nem no chão mais. Então não tem isso. E aí algumas políticas sociais dão um refresco, quando tem crescimento econômico tem um refresco, né? Mas assim, a condição de superar a fome a ponto de a pessoa falar assim, eu não preciso mais ser uma empregada doméstica, sem desmerecer nenhuma empregada doméstica, nenhuma lavadeira, nenhuma passadeira, etc. Né? Mas uma boa parte dessas pessoas, eu acho que se elas pudessem, elas teriam outro emprego Com do certeza, sim. que Aí, ficar no serviço doméstico, né? Então, esse sim. tipo de superação da fome, a gente só teve um vislumbre disso, que foi no começo do século XXI. Né? E aí não é à toa que veio essa revolta da classe média contra as políticas de inclusão social. Sim, faz todo sentido. Ô, Thiago, você falou uma coisa que aí acho que já tá mais nem na sua área de estudo. Se você não quiser se arriscar nessa área, eu vou te entender. Mas você falou dessa questão do prédio, do condomínio, e eu sei, sempre que eu ouço essa palavra, acho que o pessoal até já deve estar de saco cheio aqui de me ouvir falar disso, porque às vezes eu repito muito isso. Faz tempo que eu não repetia, mas você falou e a cena veio na minha cabeça na hora, que o Christian Dunker, né, o psicólogo, psiquiatra, agora eu não lembro. Desculpa, Dunker. Mas o Dunker uma vez estava fazendo uma entrevista para a cidade de São Paulo e conversando sobre fascismo, né? Porque a psicologia, né? O trabalho do Freud vai coincidir muito com, né? O Freud acho que morre um pouco antes do fascismo se estabelecer na Europa, né? Tem toda uma questão ali que comove, né? As pessoas. Você tá me ouvindo, Thiago? Acho que o Thiago travou. Vamos ver se o Thiago volta aí. Questões internéticas do Brasil.
Será que... Opa, agora fiquei sozinho. Daqui a pouco o Thiago volta. Imagino que volta, né? Acho que ele tá me escrevendo aqui. Caiu a conexão. E vocês, estão tudo bem aí? Na casa de vocês? Eu tenho que ver. Depois eu tenho que cortar isso no YouTube, tá? Ali pela meia hora, a gente corta. Nossa, que eu queria, hein? Que bonito, hein? Aqui no meu quarto, essa hora já não bate sol, cara. Não tem nem como pôr uma luzinha natural. É impressionante. O Thiago deve estar voltando aí logo mais. Acho que quando a pessoa não volta rapidinho é porque caiu mesmo, né? Deu aquela pane. Pane no sistema. Ih, Thiago vai reiniciar lá. Beleza, então. Então temos tempo para ficar conversando aqui. Fala, meu povo. Temos pouca gente tá vendo aqui hoje ao vivo, hein? O que tá acontecendo? Pô, e tava chegando uma pergunta top, né? Topzera. Thiago voltando. Voltou. Cara, vou ter que fazer aqui com dados móveis, porque parece que a Claro sumiu do mapa aqui. Pô, Podemos agora. continuar aqui? Não, tá show. O seu som agora tá até bombado, tá? Chegou. Celular, Chegou, né? Vai melhor. O notebook chegou tá chegando. cansado já. Pô, eu vou lembrar que a pergunta que eu ia fazer que era da Tá questão dos falando do prédios, Christian né? Dunker? Isso, ele levanta muito essa questão, tem essa entrevista dele com o Bruno Torturra, eles estão andando por São Paulo, e aí falando de fascismo e tal, pô, como que isso está se dando na modernidade. E aí o Dunker lança uma que até hoje me pega, que é assim, ele fala assim, o fascismo, a gente sabe a mecânica do combate, né? É a técnica clássica, já foi usada. Aí ele aponta para um prédio, para um condomínio, e fala, isso aqui que eu já não sei como resolve. Isso que você falou para mim é muito foda, porque é isso, né? Não são. Não, as pessoas se prendem, né, num lugar de luxo que tem muito conforto, né? Não é um campo de concentração, né? Mas passa justamente essa visão que a vida acontece ali, né? Você tem tudo, né? Tem recursos, internet, entretenimento. E o mundo acontece lá fora, né? Tipo assim, e essa coisa que você falou da altura também é muito forte, né? Porque cada vez mais longe da rua, então os problemas não Uhum, chegam mais, né, nas pessoas. uhum. Então isso ajuda muito a explicar aquela pergunta que eu te fiz, assim, por que a gente não percebe mais o problema? Talvez muito por conta disso, né? As cidades estão moldadas para a gente não ver o problema mesmo, então. É, pode ser, não sei. Não sei. Eu Ficou tenho muito shopping louco. que não tem mais entrada de pedestre, né? O pessoal só pode Verdade, entrar de carro, né? verdade. Pode ser isso também. Mas eu continuo achando que as pessoas que têm condição de viver num lugar para não ver a pobreza são pessoas que têm uma condição aquisitiva que é a condição de uma minoria muito pequena, sabe? Eu Uhum. acho que até mesmo as pessoas pobres e
famintas normalizaram elas mesmas a fome. A fome se tornou uma condição comum, assim, que não é extraordinária. Então, você não precisa ter uma reação extraordinária, né? Ela é presente em nossas vidas. Né? Ela é presente em nossas vidas. Até, e isso acontece em diversos países também, mas no Brasil isso é fundamental. Tanto, por exemplo, teve um momento que as pessoas precisavam falar assim, ó, não para de xingar os gays, que isso é horrível. Né? Teve uma hora que as pessoas tiveram que falar, para de fazer piada de negro, que isso não tem graça. Porque antes era normalizado, apesar de triste, né? Então, acho que a gente precisa desnormalizar a fome. A fome no Brasil ela não acontece quando as coisas dão errado, né? Quando chove pouco, quando tem alguma crise econômica. A fome é um negócio presente permanentemente, um brevíssimo intervalo e algumas outras exceções. Né? Acho que esse é o problema. Não, entendido. A gente tem que encerrar o papo, porque a gente já está estourando um pouco o seu tempo. Então, Thiago, 2 questões para a gente encerrar. O que você acha que... Eu vou fazer na ordem inversa. Como esse problema se resolve, né? Quais são as técnicas que a gente poderia buscar, né, para que isso se resolva, né? Formas de lutar mesmo. Assim, eu acho que eu imagino que isso não sejam soluções individuais, né? E aí uma outra questão que seria tipo, esse é um problema do agora, né? Como que a gente mitiga ele também no agora, assim, enquanto soluções mais a longo prazo, né? Que acho que estarão nessa primeira pergunta que eu fiz, não se dão, assim. Como a caridade é uma opção? Existem soluções diferentes que as pessoas não estão vendo? Queria saber um pouco desse ponto de vista. Certo. Então, o problema da fome no Brasil ele é tão grande que é impossível de resolver ele por ação individual, das coletividades, né, da sua igreja, do seu grêmio, da sua associação, do seu sindicato, não tem como. É um problema muito grande, né? Mas como indivíduo, como família, como grupo, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, sempre que você for comprar do pequeno comércio. Evitar o máximo possível o supermercado. Toda vez que você vai comprar uma comida no supermercado, você está estrangulando um pequeno produtor, de verdade. Então, se você puder comprar toda a sua alimentação em feiras, no comércio pequeno, especialmente quando a feirante for uma mulher, melhor, né? Porque o dinheiro circula mais e tem menos atravessadores, então ela vai ficar com uma parte maior desse dinheiro que você está pagando. Né? Então, isso é fundamental. A segunda coisa que você pode fazer é, quando for doar alimentos, não doar simplesmente a cesta básica, porque a cesta básica ela é composta basicamente de macronutrientes, né? E esses macronutrientes são muito insuficientes para uma vida saudável. Então, se possível, doar também frutas e legumes, principalmente frutas que são sempre muito bem quistas pelas crianças, e possuem nutrientes, micronutrientes que são fundamentais para o crescimento delas, para a imunidade, né? As pessoas em situação de rua e de pobreza comem muito alimento ultraprocessado, industrializado, que é biscoito, bolacha, pães, salgadinhos, esse tipo de coisa. E esses tipos de produtos, eles são ricos em gordura, sal e açúcar. Isso vai acarretar em crises renais, de diabetes, hipertensão no futuro, e como eles já são pobres hoje, dificilmente eles vão ter as condições para enfrentar essas doenças no futuro. Sem contar que essas são doenças com potenciais de se tornarem doenças intergeracionais, né? Se seu pai teve diabetes, sua mãe teve doença cardíaca, você tem mais chance de ter também. Certo. Então, essa geração que está sofrendo hoje vai transportar esses sofrimentos para gerações futuras por meio dos genes, né? E por meio da condição de subalimentação. Caramba. Então, é isso, né? Agora, e quando a gente vê aquele montão de caminhão doando cesta básica, o pessoal vai agradecer, vai achar bom, mas uma boa parte deles vai pegar aquilo e vai vender no mercadinho para comprar o que eles precisam realmente, sabe? Um absorvente, um barbeador e tal, sabe? Então, esse distanciamento, que até na área da doação com as pessoas, né? Acaba gerando uma desconexão com o problema.
Agora, o fundamental mesmo é a política. A gente precisa ter políticos, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, presidentes, dispostos a aplicar um leque de políticas de combate permanente à fome. Porque a fome é um negócio muito complexo, sabe? Tem a ver com falta d'água, tem a ver com quebra de safra, tem a ver com desemprego, principalmente, tem a ver com inflação de alimentos, tem a ver com falta de estoque público. A China é uma potência em ascensão, ela tem uma política de estoques estratégicos de alimentos. No Brasil, desde o governo Temer, ele vem vendendo os estoques públicos de alimentos e desarticulando essas estruturas. Para manipular o preço, né? Para manipular o preço, não, para não manipular o preço e deixar as pessoas mais vulneráveis à flutuação. Porque se você tem um estoque, você consegue manipular o preço em alguma medida. Entendi. Né? Então é isso, o combate à fome ele exige um conjunto enorme de políticas para que ele se torne permanente. Uma das mais fundamentais, sem sombra de dúvida, é a reforma agrária com redistribuição de terra. Então, muitas pessoas que moram nas favelas, se pudessem viver de um roçado, simplesmente para subsistência, fariam essa opção. Deixariam de viver numa comunidade marcada por disputa de tráfico, e aceitariam viver numa zona rural, cuidando do seu roçado, numa casinha simples, sabe? Então, redistribuição de terra, reforma agrária, quebra de latifúndio, isso é absolutamente fundamental para que a gente consiga superar o problema da fome. E outra coisa também, que parece distante, mas não é. Políticas de industrialização e de sofisticação da economia brasileira. Porque enquanto a gente ficar dependendo da exportação do agronegócio para que a nossa balança comercial fique positiva, a gente está perdido. A gente está perdido, porque não vai ter estímulo para mudar a estrutura rural, agrária, do sistema agroalimentar brasileiro. Né? Então é isso, é um conjunto de políticas mesmo que precisam ser colocadas em prática. Correto. E, Thiago, eu tinha falado que era a última questão, mas enquanto eu perguntava, eu estava esquecendo uma questão que eu acabei de lembrar, que é o seguinte, e aí eu queria que você até me corrigisse se eu estiver enganado. A palavra fome foi trocada no noticiário muito por a questão da... Tem uma palavra agora insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Eu queria que se você pudesse só diferenciar para a gente isso rapidamente, e aí incluir mais uma questão. Quando você fala da questão dos supermercados, e que a gente sabe hoje que existe essa questão, né? Acho que meu amigo Erasto que me falou isso uma vez, né? Que agora não lembro quem me falou, me desculpem. Mas hoje você pode medir a distância de que você está de um alimento fresco, por exemplo, né? Do pequeno produtor. Tem gente que vai ouvir só de que fala assim, eu não tenho condição de praticar ela, porque no meu alcance aqui de região eu só tenho supermercados, né? Então, é questão do problema. Você acha que hoje, além das pessoas que passam fome, pessoas que têm uma grana razoável, mas também se alimentam muito mal, justamente por causa dessas questões, não é nem questão cultural, mas de acesso, e de dinheiro mesmo. Então, você acha que elas também resolver essa questão é também resolver esse problema, né? Não é só tirar pessoas da fome, mas é tipo resolver um problema sério alimentar do Brasil. Isso. Tá impactando a nossa vida agroalimentar. Diria agroalimentar. E ela impacta a nossa vida de diversas maneiras mesmo. Por exemplo, os alimentos de supermercado normalmente são alimentos produzidos com agrotóxicos. E esses agrotóxicos acabam entrando no lençol freático. Então, eles acabam contaminando até a água. Então, a água que a gente bebe, ela é muito cheia de veneno, e tem um gasto enorme de tratamento de água para lidar com o veneno que vem do agrotóxico. Né? E outra coisa, a agropecuária é o principal fator individual da mudança climática. Nada mais interfere no clima como a agropecuária, a atividade agropecuária tal qual ela predomina hoje. Né? É um negócio assim, gravíssimo mesmo. Né? As pessoas que moram longe dos alimentos frescos são pessoas que moram nos chamados desertos alimentares. É um conceito que tem surgido aí. Né? Um deserto alimentar. Tá? Então, que políticas podem ajudar a mitigar ou eliminar o deserto alimentar? Promoção de feira livre, pega um dia da semana e fecha a rua e traz os feirantes, né?
criação de horta urbana, terreno baldio, ou mesmo terraço de prédios grandes, já dá para você produzir vegetais, legumes e vegetais, hortaliças em cobertura de prédio, né? Existem nos Estados Unidos experiências riquíssimas de hortas urbanas, né? Você pega canteiro de avenida, vira produção de hortaliça também. São Paulo tem algumas, né? São Paulo está crescendo, tem algumas também, né? Agora, isso é mexer com gente grande, porque isso vai diminuir a rentabilidade dos supermercados, e eles vão tentar evitar isso a todo custo, né? Agora, sobre a fome e a segurança alimentar, esse é um debate interessante, assim, né? Tem até um colega meu, José Raimundo, geógrafo, que ele faz esse debate nos artigos dele, né? Porque basicamente é o seguinte: quando você chama alguma coisa de segurança, quando você chama um problema de segurança, você está securitizando o problema. E todos os problemas que são securitizados, eles têm precedência sobre outros. É uma coisa meio na nossa mente humana que funciona assim, né? Então, vamos supor, a guerra é um problema de segurança, portanto, ele é um problema urgente, né? Moradia não é um problema de segurança, então não é um problema urgente. Água, tem seca não é um problema urgente. Não, se você chamar de segurança hídrica, aí é um problema urgente, porque é de segurança, né? A função primária do Estado é proteger a vida, né? Então como as Teria um pessoas, uso político de impacto, então. Exatamente. Então, como percebeu-se isso, os atores tentavam, principalmente nos anos 90, depois da Guerra Fria, tentaram formular os seus problemas em termos de securitização, né? Então, segurança alimentar é um tema que surgiu antes, mas principalmente depois da Guerra Fria, quando se perguntava, agora que acabou a possibilidade de um holocausto nuclear, né? Qual que é o grande problema de segurança? Todo mundo tentava chamar o seu problema como um problema de segurança, né? Surgiu o tema segurança humana, por exemplo. Então, a segurança alimentar é um conceito nesse sentido, e ela visa medir graus de fome. Varia conforme os países. A FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, ela tem 3 graus, né? Segurança alimentar, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar severa. O Brasil trabalha com 4: segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar severa. Como é que isso é medido? Você tem equipes que passam em domicílios com um questionário, né? 11, 8, 20 perguntas, e pergunta para as pessoas questões relacionadas à alimentação diária, do tipo, nos últimos 3 meses, você teve medo de ficar sem comida? Nos últimos 3 meses, você deixou de comer para alguma criança se alimentar na sua casa? Nos últimos 3 meses, você deixou de comprar vegetais frescos para comprar salsicha, uma coisa assim? Né? Aí, dependendo da pontuação que é obtida, você diz, não, é grave, é moderada, é leve, entendeu? Entendi. Então, isso é um recurso estatístico e conceitual amplamente utilizado. Os Estados Unidos começaram com esse tipo de medida, né? O Brasil adotou e adaptou aqui para a nossa realidade, mas existe o debate de que chamar de insegurança alimentar esconde um pouquinho o problema, que é fome mesmo, né? A pessoa está com fome mesmo. É um bom debate mesmo. Então, por que não chama de fome o risco de fome? Né? É isso que o meu colega José Raimundo, da Geografia, está lutando para... tomando pancada de todo lado para tentar discutir isso aí. Depois vou trazer ele aqui no Telefonemas. Thiago, rapidinho antes da gente encerrar, eu queria agradecer as pessoas que estão no nosso Apoia-se, que é uma forma de ajudar o Telefonemas a se manter no ar. O Telefonemas é uma produção independente, né? Tem podcast, tem YouTube, tem Twitch, e todas essas coisas ficam no ar com a ajuda dos ouvintes. Se você tá sem grana, tá difícil, pode, lógico, só compartilhar, a gente agradece muito, mas quem pode chegar com uma graninha, também a gente agradece muito, e agradece pelo nome aqui. Então, quem chega no Apoia-se, tem seu nome lido aqui,
Queria agradecer a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieires, Mária Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borborema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves e meu amigo Paulo Galo também, que eu preciso te incluir aqui na lista, Paulinho. Muito obrigado, turma. E se você não quiser fazer aquela assinatura do Apoia-se, que é um pouco chata, eu sei, tem que cadastrar, aí vai lá, dá todo um trabalho, tem que pôr o cartão, aí você tem que pegar o cartão na sua carteira, que se você não tiver banco digital, né? Que eu sou dessa turma. E aí é chato. Você quer mandar um Pix, que é mais rápido, e tipo, eu gostei da conversa do Thiago, vou pagar por essa conversa, nem conheço telefonemas, nem vou escutar as outras, pode pagar só por essa conversa, a gente aceita Pix, ó, tem o QR Code, tem link na descrição, também é outra forma de você financiar a gente. Cada plataforma tem o seu jeitinho de você ajudar a gente. No YouTube você dá like, comenta, também dá para mandar dinheirinho aí pelo YouTube, tem uns caminhos aí que eu nem sei como funcionam direito. Se você tá vendo a live na Twitch, também tem como mandar o Prime, né, a assinatura, ou é outra forma também. E as plataformas de podcast ainda não pagam nenhum real. Mas você pode avaliar a gente nelas, também compartilhar e seguir a gente nelas, que também já é de grande ajuda. Thiago, muito bom te receber aqui, cara. Muito obrigado, foi muito esclarecedor e importante essa conversa. E vamos depois marcar uma conversa para te conhecer melhor, né? A gente ficou falando só do assunto, que é primordial, né? Tá na frente, lógico, mas depois a gente marca uma para falar mais do Thiago, né? Não, o assunto com certeza é mais importante, mais meritório do que as coisas que eu fiz, né? Mas Vinícius, eu agradeço demais o espaço, né? A gente tem que falar disso muito mesmo para desnormalizar a fome, né? A fome é uma atrocidade, ela é uma condição artificial, ela não é uma condição natural, a gente precisa, como sociedade, despertar para isso, né? Então, agradeço aí pelo teu espaço e ao Felipe Cavalcante por ter feito essa ponte aí, Muito né? obrigado, Fih. Então, valeu demais aí e seguimos à disposição. Um abraço para todo mundo. Turma que acompanha a gente ao vivo, muito obrigado. Turma que acompanha a gente no YouTube, né, nas plataformas, muito obrigado. Telefonemas volta a qualquer momento. Lembrando, né? Plataforma de podcast toda terça, quinta, sábado. Lá no YouTube na segunda, quarta e sexta, né? Estou certo? E é isso. Sigam a gente, acompanhem o Telefonemas. Até a próxima, gente. Valeu. Um abração.